Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lígia e eu reinventei a forma de testar o microfone. Eu acho que foi. Eu sou a Bruninha. Vamos fazer o que deve ser feito para depois fazer o que pode ser feito. Nossa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se eu mando minha piada agora, mas eu vou mandar. Grande artifício da mecânica brasileira, inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo. Gambiarra não é se reinventar. Bem, nesse episódio do podcast, a gente vai falar sobre formas de se reinventar e sobre se reinventar em si. Temos o convidado Isaac, que essa semana vai, dar a graça de falar sobre esse tema. Ai. E a gente pode começar com a primeira pergunta, Brininha. Vamos lá, Isaac. Vamos lá. Você acha que para nós nos reinventarmos, isso é algo que parte exclusivamente da necessidade ou pode ser um ato de vontade, algo que ocorre mais naturalmente para nós? Legal. Vamos lá. Sempre uma tensão tá na resposta, mas vamos lá, né? A nossa reinvenção, ela pode acontecer não só de um momento de necessidade. Às vezes a gente pode querer se reinventar de alguma outra forma. A gente pode se reinventar tanto profissionalmente, quanto intelectualmente, né? Quanto espiritualmente, quando a gente se aproxima mais de Deus, quando a gente entende algo novo sobre Ele, quando a gente começa a ouvir a voz dele de uma forma diferente. A gente pode se reinventar emocionalmente também. Igual você falou, né? Fazer algo que é preciso fazer, não aquilo que é o que deve ser feito no momento, né? Então, às vezes, pra gente poder avançar mais, a gente precisa se reinventar emocionalmente e deixar aquilo que era no passado, mudar aquilo e começar de uma forma diferente. Às vezes, a gente não percebe a necessidade de se reinventar, mas a gente tem que se reinventar de algumas formas. Isaac, mas a questão é... Então, pra a gente se reinventar, a gente pode se reinventar, então, em qualquer momento. Não necessariamente tem que ter, por exemplo, nesse ano, um problema que era a pandemia, né? Que foi algo inesperado. Mas um problema que a gente tem na nossa vida, a gente se reinventa. Isso também é uma forma de se reinventar, né? Tipo, achar uma nova abordagem para um problema também. Sim, com certeza. É porque é muito mais fácil a gente fazer algo quando a gente está em pressão. Quando a gente tá naquele momento de o que eu vou fazer? Exatamente, né? Quando você tá na crise, você não tem muita escolha. Você precisa se reinventar para você conseguir passar, né? Até mesmo questão de se reinventar profissionalmente. Por conta da pandemia, teve muitas profissões que foram afetadas. Sim, né? E muitas pessoas elas precisaram, de alguma forma, se reinventar para conseguir não deixar faltar o ganha-pão. Né? E tanto o que é passado quanto o que é presente, a gente pode olhar com uma forma diferente, falar, eu vou reinventar isso, ou posso deixar passar. Mas se a gente deixa passar, uma hora explode. Sim. E isso não é legal. A gente tem que se reinventar o quanto antes. Sim, tá. Partindo daí, se a gente se decide reinventar, eu já ouvi muita gente falando que a cada dia a gente tem que se reinventar de alguma forma. Sim. E quais as formas, sabe? Como que a gente pode dar o primeiro passo? Ou que forma a gente pode fazer para começar a se reinventar? Né? Uma das coisas aqui é, tipo, se a gente tem um amigo na mesma situação, partilhar com ele seria uma boa ideia, né? Ou ter uma constância numa programação. Então você faz tipo uma planilha, os famosos planners que estão na moda, né? Ou fazer uma programação de 10 anos das coisas. Eita. Enfim, é importante fazer isso para se reinventar, ou às vezes aí você cai num, vou me programar, e aí você sai da programação e você fala, e agora? Né? Então, como se reinventar? Sim. Como se reinventar não se prejudicando, vamos falar assim, né? Sim. Porque quando eu estava fazendo a palavra para hoje, né? Eu me deparei muito com a questão de reinventar a roda. Né? Reinventar a roda. Roda quadrada. Exatamente. Tá. Então, tem coisas que a gente tem que olhar e falar, poxa, isso aqui eu não preciso reinventar. Eu preciso fazer da forma que tem que ser feita. E existem outras coisas que, de fato, que vão transformar a minha vida de uma forma melhor, e aí eu preciso me reinventar, né? Se você olhar bem, o eu de ontem é diferente do eu de hoje, porque ele já é um passado. Ele já passou, e através disso eu posso olhar para o presente e falar o que aquele Isaac do passado, o que aquela Bruninha do passado, o que aquela Lígia do passado fazia, que eu posso olhar assim e falar, poxa,
deixou de fazer algo a mais. Faltou isso, faltou aquilo. Então, é exatamente o que Salomão fala, né? Pra gente contar os nossos dias e encontrar se a gente vê neles contentamento ou não. Então, quando eu olho pro passado e Como vejo assim? aquilo Peraí, que falta... vamos voltar. Voltando? É a frase de Salomão. Ah, sim. Quando ele fala assim, conte os seus dias. É pra você olhar pra trás e perceber o que você fez. Aí você vai fazer um checklist, né? Pegando a parte do se planejar. Poxa, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Isso aqui eu fazia, mas eu acho que eu fazia da forma errada. Eu posso fazer isso aqui de uma forma diferente, de uma forma melhor. E aí você vai se reinventando, né? É aquela questão, a gente não gosta muito da segunda-feira. Segunda-feira sempre é um dia difícil da gente acordar, é um dia difícil... Peso. Exatamente, né? A gente teve um fim de semana muito bom, mas é isso que a gente tem que entender. Toda segunda-feira é uma nova semana. Então, se é uma nova semana, é uma nova oportunidade de eu fazer as coisas de uma forma diferente. De eu olhar pra mim e falar, o que eu posso mudar? De olhar para as coisas que estão ao meu redor e falar, o que eu posso transformar aqui para que eu possa desempenhar um eu melhor, fazer algo melhor para o Senhor, né? Então, tanto as pessoas que estão na nossa faixa etária, estão vivendo o mesmo momento que a gente pode conversar com eles e entender, puxa, como é que vocês têm passado por essa situação? Né? Você chegou a perguntar para alguém, como é que você passou essa pandemia? Sabe, tipo, o que a pessoa fez? Exatamente. O que ela mudou? O que ela sentiu que ela precisou mudar, melhorar? Que nem falando do reinventar intelectualmente, né? Eu tava vendo os cursos, eu peguei 37 cursos pra fazer. E aí você fica assim, caraca, é tanta coisa assim. Exatamente, entendeu? Então, a gente precisa se reinventar, saber como se reinventar e não exagerar. Porque tudo demais na nossa vida pode ser desmantê-lo. Se eu coloco muitas coisas na frente de Deus, uma hora eu vou errar. Uma hora eu vou colocar mais aquilo do que fazer a vontade de Deus. E isso é errado. Isso não pode acontecer. Você até me fez lembrar agora de uma frase, não sei se tem autor conhecido, mas que era algo assim, você não pode viver todos os dias exatamente igual e chamar isso de vida. E partindo para a próxima pergunta, quando a Lígia comentou comigo sobre o tema, eu lembrei de uma frase que eu vi em um ônibus uma vez. Eita! Acho que era propaganda de uma universidade, um curso, algo assim. E era, faça menos das mesmas buscas. Então, o que você acha que pode nos travar para tentar coisas novas? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é o medo. Quando a gente tem medo de algo novo, a gente dificilmente vai fazer, porque é incerto. Quando a gente tem medo, a gente não sabe o que pode fazer, aonde pode tocar, né? A mesma coisa, teve uma vez que eu assisti no Discovery Channel, um cara que ele domava leão com papel higiênico. Nossa. Tá, isso é inesperado. Entendeu? Então, assim, você percebe que o medo, ele nos trava de uma forma que a gente não sabe o que fazer. Aí você imagina, um leão vinha todo imponente correndo pra cima do cara, o cara baixava no chão e rolava o papel higiênico. O leão dava aquela patinada de lado, assim, ó, caía e corria, ia pra longe. E não entendia o que tava acontecendo. É tipo a toalha vermelha do touro. Exatamente, falar, né? Mas só que o touro vai pra cima. Ele não é domado. É o oposto. O touro vai com muita violência, entendeu? É o extremo. Então, quando a gente olha para algo e não percebe o que está acontecendo, quando a gente estava incomodado por algo e passa a ficar acomodado, a gente não quer mudar. A gente entra numa zona de conforto e a gente fala, poxa, eu não preciso sair daqui. Aqui eu tô legal. Aqui tem tudo, né? Eu posso ficar dentro de uma caixa e falar, poxa, aqui eu tenho conforto, eu tô protegido da chuva, nada me acontece. Mas existe algo muito mais além. Mas porque eu tenho ou medo ou estou numa zona de conforto, eu não vou me reinventar. É verdade. Eu acho esse cara, sem perceber, ele se acomoda e fala, pra que eu vou reinventar a roda? Por que eu vou fazer algo diferente, né? Você tem que se esforçar um pouco mais, mas até aí tá bom. Exatamente, tá bom. Exatamente. Pra ele, se esforçar mais é colocar tempo em algo que ele não precisa. Mas na verdade é algo que ele não quer pra poder crescer. Ele tá ali então, e ele já continua. Agora veio, né?
Então Deus nos chama a nos reinventar, Sim, sempre. a ser criativos em formas diversas. Exatamente. Se você olhar os patriarcas, o que ele sempre fazia? Ele falava assim, ó, levanta. Porque quando você está sentado, você está estacionado. E aí Deus falava, levanta. Levanta e vai para tal lugar. Uma Faz ação, tal toma uma coisa. ação. Toma uma Envolve, ação. né, a decisão. É. Exatamente, a gente precisa se mover, né? E é engraçado, é algo que eu vou falar na ministração também, né? Eu vou usar a vida de Jacó como base. Tá aí já o pessoal já ouviu, então pode dar um spoiler. Exatamente. Jacó, quando ele estava no deserto, a primeira vez que ele começou a se reinventar foi quando ele dormiu numa pedra e aí Deus falou com ele. Ele viu a escadaria até os céus e aí ele viu os anjos subindo e descendo sobre ele, né? E aquilo ali é uma figura de Cristo, porque no Novo Testamento Cristo fala, se você crê em mim, né, ele fala para Filipe, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele viu Cristo ali, Sim. só que de uma forma diferente, né? Muito E aí ele levantou e temeu. Poxa, Deus falou comigo. O Deus de Abraão e de Isaac falou comigo. O Deus do meu pai falou comigo. E aí ele pega aquela pedra, unge e faz um altar. Então, qual é a ligação que eu quero falar sobre isso? Nem todas as pedras que estão na nossa vida são para nos derrubar. Algumas são para a gente levantar um altar de adoração ao Senhor e começar a nos reinventar através daquilo. E aí a nossa vida vai mudar. Nossa, muito bom. Muito forte, né? Já tô pensando aqui, ó, no trabalho, Vai como que longe. vai. Entendeu? Então existem pedras, né? É igual aquele ditado que o pessoal fala, né? Até um pé na bunda te empurra pra frente. Né? Então, e o próprio Senhor fala que existem pedras na nossa vida que a gente tropeça, mas essas pedras, se a gente olhar bem, o Senhor nos ergue e nos dá a direção pra gente seguir através daí. Para Jacó aí foi o pontapé inicial de Jacó. Até então o nome dele era uma coisa e ele não conhecia o Deus dos seus pais. A partir daquele momento, quando ele tomou uma decisão, que ele levantou, temeu, sentiu Deus falando com ele e falou assim, eu vou servir esse Deus. Ele tomou uma decisão. Então toda reinvenção começa de uma decisão. Eu preciso me mover. Deus fala para mim, levanta. Se eu levantar, ele me dá a direção. Justo, legal, boa. Você pode fazer. Vamos lá. A próxima pergunta. Então, em todo esse processo também existe o favor de Deus, correto? Porque a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Exato. Em Provérbios, principalmente, nós somos encorajados a buscar sabedoria e Deus nos dá, né, certamente os recursos para buscar ir mais além. Existe muito o favor de Deus, né? E é que a gente não olha em pequenos detalhes, pequenas situações que Deus pode, sabe, mudar, que estão ao nosso redor para que a gente possa se reinventar, fazer algo diferente, né? Se Ele é o nosso Criador, Ele pode nos reinventar de várias formas. E através Com disso, certeza. nos reinventar para fazer a vontade dele de uma forma melhor ainda. São atualizações que ele nos dá. Exatamente. Tipo, Chegou um update novo aí, instala o pendrive e já era. O Espírito Santo reinventa. traz. E você se reinventa. falou pra dele. Então. Então, algo que é muito interessante, né? Isso aqui já é um bônus a mais do que eu falo na administração. Né? Isso aqui eu não vou falar. Deus, ele reinventa Jacó de uma forma tão assim incrível que ele até ensina um pouquinho de genética pra Jacó. Ô, louco. Como assim? Quando Labão fala pra ele assim, olha, as minhas ovelhas são brancas. Tem umas que são malhadas e listradas que vão ser o seu pagamento, mas eu quero que você tire todas elas e levem pra longe. E aí ele faz isso, tira, leva uma caminhada de 3 dias as ovelhas para elas não terem relação com as outras, Com as brancas. com as brancas e não nascerem malhadas, né? Aí Jacó dorme e ora ao Senhor. Ele em constante oração ali. E aí Deus mostra pra ele quais eram as ovelhas que ele tinha que pegar para ter relação com as outras, para nascer as malhadas e as listradas. Deus tá mostrando pra ele, ó, essa aqui tem o gene recessivo e esse tem o dominante. Usa essa aqui que vai nascer recessivo. Olha que muito louco. Nossa, A gente nunca nem para pensar nessas coisas. Exatamente. Assim. E é justamente isso. Existem coisas que a gente não vê, que estão lá no fundo, que só Deus vê. E aí ele pode nos apresentar quando a gente pergunta pra ele.
Muito legal, muito legal. Tá, você tava falando de Jacó, né? Agora você deu exemplo. Qual outros personagens bíblicos que a gente tem que se reinventam, né? Nossa. Que exemplos a gente Nossa, tem? eu acho que essa é uma pergunta longa, né? Essa é, porque assim, quando o Senhor ele muda a existência das pessoas, ele também vai transformando o nome delas e vai fazendo coisas diferentes na vida de cada um. Hoje, nós éramos pecadores, né? E o Senhor coloca um S no meio do nosso nome, para nós virarmos pescadores. Então, Deus ele vai trabalhando em cada um de uma forma diferente. Ele quer que a gente seja esses pescadores de almas, né? Eu acho que um que se reinventou de uma forma incrível foi Paulo. Paulo, para mim, é um dos mais tops, né? E tem até uma parte que é esquisito, mas o que acontece? Paulo, ele antes era Saulo, Cristo vem para ele e fala: por que me persegues? E aí ele cai do cavalo, tem as escamas nos olhos, e aí ele passa um tempo meditando, aprendendo, conhecendo Cristo, e ele quer ir ter com os discípulos. Só que os discípulos não queriam receber ele, por conta da fama dele, né? Do que tinha acontecido com ele. E ele fala: não, tudo bem, eu entendo o que está acontecendo. E ele vai pro deserto. E lá no deserto o Senhor trabalha com ele, sabe? E isso é tremendo. Às vezes ele queria conhecer dos discípulos. Poxa, como é que foi viver com Cristo, fazer isso, fazer aquilo? Mas aí o Senhor levou ele para outro lugar, para o próprio Senhor ensinar ele de uma forma diferente, entendeu? Então, e outros, né? Jonas, ainda assim, quando Jonas chega lá chega pra pregar em Nínive, ele ainda assim tava meio: puxa, não quero pregar pra esse povo. Era pra ele andar 3 dias pregando, ele dá 2 passos e prega, e todo mundo se converte. Mas Deus vai trabalhando no coração dele. Deus trabalha muito no coração dos homens que ele levantou para poder fazer a obra dele. Porque a obra dele é muito maior que a gente. A gente não entende. Algumas coisas que a gente só aceita. Não tem como. Exatamente. Justo, tá. Uma coisa que eu tava na pesquisa ali antes era sobre o site falava, nem anotei, mas 5 formas de se reinventar. E uma delas era acreditar em si mesmo. Uhum. E aí surgiu uma discussão muito grande não, né? Eu fiquei conversando com o Jonas e eu falei assim: nossa, pra mim eu não teria que me acreditar em mim. Eu colocaria toda a minha confiança em Deus. O Jonas falou: não, eu deveria confiar em mim, porque eu tenho que também ter a confiança em mim e continuar. Uhum. Aí essa é uma coisa que ficou na mim. Eu tenho que ter confiança em mim ou não? Vamos, aí eu já te passo a bola, porque eu vou ser tendenciosa. Segura essa batata quente. Segura essa batata quente, ela disse. Então, o que acontece? Isso é muito interessante, porque lembra que no começo eu falei que tudo demais é desmantê-lo? Sim. Em certo momento, se você pensa demais, um exemplo, né? Pensa demais na volta de Cristo, começa a pensar: Jesus está voltando, está próximo o tempo, para que eu preciso trabalhar? Se Jesus está às portas, por que eu vou continuar estudando? Então, se você coloca uma confiança além do necessário, você para. Se você não confia de jeito nenhum, você dá apostasia da sua fé. Então, é necessário que exista um equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio em tudo, né? O Senhor fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se irar. Se a gente irar, não peque. Então o Senhor ele sempre nos equilibra. Ele sempre coloca um meio de equilíbrio. Se eu não confio nada em mim, eu vou ter autopiedade. Ah, meu Deus, como eu sou coitadinho, eu preciso da sua graça. E aí você nunca sai de um momento de... eu sou dependente da graça de Deus, aí você peca e fala: mas a graça de Deus me restaura. Aí você peca de novo: puxa, mas a graça de Deus me restaura. Então, se você tiver zero confiança em você mesmo, você não vai se mexer. Você vai falar: Deus vai fazer por mim. Você é só uma vítima. Exatamente, você é só uma vítima. Agora, se eu coloco 100% da confiança em mim, aí pra que Deus? É soberba, pra que Deus? Uma hora você falar assim: não, peraí, essa casa aqui não foi Deus que me deu. Sabe? Isso aqui fui eu que conquistei. Eu que fui atrás, eu que fiz tudo. Eu nunca vi Deus fazendo nada por mim. E aí você começa a mudar a forma, entendeu? Sim. Então é necessário que a gente sempre tenha um equilíbrio em tudo.
para que a gente possa Até viver mesmo uma forma de se reinventar, né? Exatamente, exatamente. Senão a gente acaba explodindo tudo. Aí vira uma gambiarra, uma experiência maluca. Justo. Uma coisa agora que a gente estava vendo, eu até mostrei para a Bruninha, uma imagem que era restart e reinvent. E aí eu fiquei... Qual que era a diferença, né? Eu até falei para a Bruninha, a gente estava discutindo e vamos trazer para cá também. Se você for se reinventar, nessa pandemia, muita gente se reinventou, né? Em relação ao trabalho, muita gente começou do zero um novo trabalho, né? Vender pão de mel, no caso, e uma pessoa perdeu o trabalho e começou a vender pão de mel. E tem muitas pessoas, não, que já vendiam comida e falou, não, vou colocar um pão de mel a mais para me reinventar nesse trabalho. Sim. Um complemento. Um exemplo, eu não sei se isso é certo ou não, mas existe essa diferença, né? Tipo, de começar do zero. E às vezes a gente precisa começar do zero também, Exatamente. né? E como perceber, sabe? Acho que isso entra muito com Deus, né? A gente tem que ter uma comunhão com Ele. Exatamente. Senão a gente pode tomar uma decisão errada. É uma linha muito tênue entre eu jogar... Porque, o que é reiniciar? Reiniciar é eu jogar tudo fora e começar de novo. E entre me reinventar é pegar aquilo que eu sei e fazer de uma forma diferente. Entendeu? Existem coisas que não é legal a gente reiniciar. Jogar todo o nosso conhecimento fora, toda a nossa sabedoria fora, né? É a mesma coisa assim. Imagina uma pessoa que abriu uma empresa, começou a fazer, ganhou uma experiência e faliu. O cara tem uma experiência. Aí o cara reinicia. O cara toma os mesmos caminhos, o cara tem os mesmos erros e cai do mesmo jeito. Esse cara, ele reiniciou. Ele não reinventou. Tá. Ele perdeu toda a experiência, né? Eu creio que para você reiniciar, você tem que estar num momento de... Mudança total. Mudança completa. Não é só aquela mudança de, acho que hoje eu vou cortar o cabelo, pintar o cabelo. Não, é um negócio assim que vai mudar a história da pessoa, né? A pessoa sentiu, orou, entendeu, falou, não, é isso, né? É isso que eu ia te falar, não é uma mudança radical, mas impensada, né? Tem que estar exatamente, de acordo exatamente. Porque o próprio Senhor fala assim, se você começar um trabalho e você não tem como finalizá-lo, o pessoal vai passar do seu lado, vai te chamar de louco, vai dar risada de você e você vai ficar sem poder fazer nada. Porque você jogou tudo fora para investir naquilo e você não fez nada. No fim das contas, foi só tipo uma vontade louca, igual no nosso último Unicast, né? O cara que tinha uma maturidade e aí desamadureceu para fazer outro negócio nada a ver e aí acabou errando, entendeu? Então, se reinventar tendo uma experiência é interessante. Reiniciar do zero, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Sim, senão com pode certeza. dar problema. Tá. Vamos agora, eu acho que partir para um outro ponto, um exemplo talvez, a borboleta, que a gente viu uma imagem, a borboleta ela se reinicia. Porque ela tá na largatinha, aí depois ela faz no casulo. Aí ela vira outro, mas ela não tem a experiência de largata dela, não serviu para nada. Aí, um exemplo mais ou menos. Sim, aí é metamorfose. A metamorfose ela é uma mudança do corpo. A metanoia é diferente. A metanoia é mudança de mente. Certo. É mudança de pensamento. Então, quando a gente começa a pensar igual Cristo, acontece uma metanoia na nossa cabeça. Parece até esquisita essa palavra, né? Mas é uma mudança de pensamento. É eu ter os pensamentos de Cristo para agir como Ele, né? Então, a metamorfose seria como se fosse se a gente pegasse outro corpo, ou se a gente, sei lá, se pintasse de verde, virasse um Hulk, fizesse qualquer outra coisa com o corpo. Aí seria uma metamorfose. Justo. Para nós, por isso que é muito interessante a gente sempre pensar o seguinte: toda mudança que a gente faz no exterior não passa do exterior. Toda mudança que a gente faz no interior muda tanto o nosso interior como o nosso exterior. Entendeu? Por isso que o Senhor ele trata da gente de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Porque se mudar o que tá dentro, a minha forma de andar, de agir, de falar, vai mudar para sempre. Entendeu? Sim. Temos tempo para mais uma? Acho que sim. Eu estava pensando, em relação aos nossos medos, né, conforme você citou anteriormente, as dificuldades, se elas já nascem grandes
ou se nós é que damos espaço para que elas cresçam, para que elas acabem tomando conta. E se você acha que os fatores externos e os internos, se eles têm o mesmo peso ou se eles são diferentes na hora da gente considerar nessa reinvenção. Interessante. Todo fator que é externo, a gente vê, entra em nós, a gente processa. Entendeu? Não entra por aqui. Exatamente. Então, é a mesma coisa, eu vejo algo e aí aquilo vem pra minha mente. Aí eu processo na minha mente. Deixar descer pro coração vai criar raízes em mim. E aí eu vou começar a me preocupar demais. Eu vou começar a dar um peso muito maior do que de fato aquilo é. Né? Não que eu vou pegar esse peso e falar, nossa, não existe peso nenhum. Tá pegando fogo, gente gritando e eu tô sentado aqui tomando um café. Não. Não tem como ser assim. Né? Se eu estou vendo algo que ele tem uma determinada urgência, eu tenho que responder com a mesma urgência. Se algo exterior, puxa, eu não tô sem trabalho, o que eu vou fazer? Às vezes eu posso querer esperar um trabalho na minha área. Mas se é muito extremo, não dá pra eu esperar um trabalho na minha área. Qualquer coisa vai, né? Eu preciso fazer algo pra mudar aquilo, entendeu? Tá faltando comida? Vai exatamente, atrás. Né? Sei lá, eu tenho uma família, eu tenho que de alguma forma suprir pessoas que estão abaixo de mim ou ao meu lado, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Né? Então, o que tá fora, ele tem um peso. Quando eu olho, eu vou determinar o peso dele e eu tenho que determinar a ação que eu tenho que fazer para conseguir sanar aquilo. Se eu deixar aquilo... eu vou colocar um tapete em cima, né? Não é um tigre aqui na minha sala, né? Mas não tem problema, eu coloco ele debaixo do tapete e ele não vai me matar, não. Pode ficar tranquilo. Não é assim. Eu tenho que olhar o que está acontecendo e eu não posso deixar de dar a importância necessária para que aquilo não se torne uma montanha em cima de mim, caia em cima de mim, ou eu mesmo olhar e colocar muito peso em cima daquilo, sabe? Mas é só um bichinho, é uma barata, mas aí você olha pro barato, você tem medo, você corre. Nem me fale. Verdade. Então, você tem que olhar pro problema, entender, processar e entender que existe um Deus muito maior que aquele problema, né? E aí eu vou agir mediante aquilo que o Senhor me dá de direção, mediante aquilo que eu olho e percebo. Se o problema é gigante, se o problema é pequeno, né? Se eu tenho que resolver na hora. Então, todo o discernimento, toda a sabedoria que vem do Senhor nos dá força para a gente entender como responder ao que vem ao nosso redor, né? Pra gente. E aí a gente se reinventa e faz da forma correta. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que agora, para encerrar, que a gente já tá se caminhando pro fim, eu tava pesquisando, até queria fazer uma brincadeira, só que não vai ser possível, porque eu fui olhar no dicionário e falei, deixa eu ver o que significa reinventar, e aí eu falei assim, reinventar é um verbo é ação. Sim. E aí eu falei, tomara que seja transitivo indireto, mas não, é direto. Mas se fosse direto, seria... Certo, porque a gente ia precisar de Deus. Mas a gente precisa de Deus a qualquer momento, né? Exato. Então é uma ação que a gente precisa fazer na parte de se reinventar. Então, desde que seja pequena ou que seja grande a ação, é uma reinvenção. E a gente sempre precisa, acho que, consultar e orar para que seja feita, né? Conforme a vontade dele. Né? Exatamente, né? A gente tem que se parecer com ele mais cada dia. Né? Então, todo dia, se eu olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que eu posso fazer diferente? Me usa hoje, transforma. Muda a minha existência, né? E ele vai direcionando o caminho. E ele vai nos mostrando o melhor a cada dia. E aí a gente vai, né? Não de pecado em pecado, mas de glória em glória para a glória do Senhor, né? E a gente vai se reinventando e fazendo a vontade dele sempre. É bom. Então, acho que a gente fica por aqui. Obrigada, Isaac. Obrigada, Bruninha. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. E a gente espera que vocês gostem. Que peçam, mandem sugestões de temas, sugestão de tudo. Tá. E aí, então a gente encerra por mais um aqui. Fique com Deus. E é isso, muito obrigada. Isso aí, muito Até obrigado mais, pelo obrigada. convite. Estar ou falando ou fazendo perguntas é muito bom. Valeu, gente. Até mais. Tchau.